Olá a todos, bem-vindos ao canal Relicatequese. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleofas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos, veja-se no meio dos discípulos de Emaús e imagine que você é o discípulo que estava com Cleofas. Vocês estão caminhando tristes por tudo o que aconteceu com Jesus e de repente aparece um homem que pergunta para vocês: por que estão tristes? Muita gente já sabia que Jesus estava vivo, mas uma tristeza profunda enchia seus corações e os impedia de acreditar que Jesus tivesse mesmo ressuscitado. E quando vocês contam a história de Jesus que foi morto, esse homem começa a explicar que tudo isso deveria acontecer para que todos compreendessem que ele era o Messias. Se ele não morresse, não poderia ressuscitar. E quando chegam na sua cidade, já gostam tanto deste homem que o convidam a ficar com eles e jantar em sua casa. Fica conosco, Senhor, vocês dizem para ele. O homem aceita o convite e antes de jantar, ele pega o pão e o abençoa e reparte para vocês. E vocês se dão conta então que este homem é o próprio Jesus. E seus corações se enchem de alegria, e imediatamente vocês querem voltar para Jerusalém para contar aos outros que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Que maravilha!
Somente Jesus pode dar sentido à existência e fazer retomar o caminho a quem está cansado e se sente triste, desanimado e sem esperança. Foi o que experimentaram os 2 discípulos que no dia da Páscoa estavam indo de Jerusalém para Emaús, distante 11 quilômetros. Eles falam de Jesus, mas seus rostos tristes expressam as esperanças desiludidas, a incerteza e a melancolia. Quantas vezes em nossa caminhada nos sentimos desanimados diante de certos acontecimentos e pensamos até em desistir, como queriam fazer aqueles discípulos. Sabemos que nossa missão não é fácil, mas precisamos ser perseverantes, vencer os desafios. Diante das dificuldades, não podemos abandonar o barco, pois Cristo está vivo e conta conosco. E o que nos dá força para seguir em frente é lembrar das palavras de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Estas palavras do nosso Mestre nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, de que Ele caminha ao nosso lado. O relato dos discípulos de Emaús revela-nos que o conhecimento de Jesus Cristo, a amizade com Ele e o testemunho de sua ressurreição são progressivos. Para conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele, escutar longa e atentamente sua palavra, deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. E depois de reconhecê-lo, é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a comunidade, para partilhar com os outros a experiência do encontro com o Senhor, professar juntos a fé comum e realizar as obras do reino. Na estrada em que caminhamos, é sempre bom conhecer quem caminha ao nosso lado, e conhecer Jesus é essencial para que possamos caminhar com Ele. Jesus nos ensina a enxergar o mundo através do seu olhar e também nos ensina que Deus tem o poder de transformar tudo para o nosso bem. Então a pergunta é: quem está caminhando com você na estrada? O que mudou o encontro dos discípulos de Emaús com aquele viajante misterioso foi o convite que eles fizeram a ele, para que ele permanecesse ali, naquela casa. Foi esse convite que permitiu que o pão fosse partido e os olhos fossem abertos. Hoje, queremos pedir a Jesus, o ressuscitado, que permaneça conosco sempre. É no caminho que encontramos Jesus. Não podemos ficar parados, esperando que nos levem no colo ou que alguém nos force a caminhar. Temos que aprender que a caminhada é melhor, mais tranquila, mais agradável, quando estamos com as pessoas que amamos, com nossa família e com nossos amigos. Que ao partir do pão, possamos experimentar a alegria do ressuscitado. Como os discípulos de Emaús, queremos encontrar o Senhor ressuscitado na estrada de nossa vida, a fim de que Ele restaure nossa esperança e aqueça o nosso coração. Jesus, ficai conosco.